No mais, eles contam uma experiência para que vocês vejam que é certo que Deus disse. Novamente, na cidade de Los Angeles, Califórnia, os irmãos do Evangelho Eterno, que é o nosso programa de televisão, receberam uma ligação. A pessoa que atendeu a ligação atendeu, e a pessoa que chamava estava dizendo que queria sermões que estavam passando na televisão. Estávamos num canal evangélico, canal 38, é de pentecostais. A pessoa que chamou disse que gostaria dos sermões que estão apresentando no Evangelho Eterno se tivessem gravado. A irmã Rose disse, com muito prazer, mas dá-me o endereço que mandamos. Lhe mandaram os sermões gravados. E lhe disse a irmã Rose, temos uma série muito bonita que se chama Fé de Jesus, que é ensinamento de doutrinas, também podemos mandar. A pessoa na outra linha disse, por favor, me mande essa série também. Como mais 2 semanas, receberam uma doação, um cheque que vinha, e aí você vai dando conta à irmã, porque o cheque que vinha era da Igreja Apostólica da Fé em Cristo Jesus. Voltou a chamar, e esta vez, o pastor da Igreja Apostólica lhe disse à irmã Rose, necessito que me mande os livrinhos da Fé de Jesus. E disse à irmã Rose, com muito prazer, irmão, quantos querem? Disse, necessito de 600 livrinhos. 600? E a irmã Rose, todavia, não se ligou de quem estava falando, porque a pessoa não se identificou ao ligar. Ela já sabia que os vídeos que já havia enviado era para a Igreja Apostólica. Mas agora, a pessoa que ligou lhe disse que queria livrinhos da fé de Jesus. Então ela disse, irmão, se você necessita de tantos livrinhos da fé de Jesus, basta comprá-los na ABC. E o irmão lhe disse por telefone, sim, irmã, mas diga-me, o que é isso, o ABC? E a irmã disse, não sabe onde fica a ABC? Não, irmã, mas se a senhora me falar o endereço, eu vou. Diga-me, quem fala? Oh, aqui é o pastor Livrado Campos. Oh, irmã, você me mandou os vídeos do pastor Gambetta. Nós estamos assistindo aqui na igreja e agora queremos os livros doutrinários para que os membros da nossa igreja possam ir fazendo as lições. Agora eu vou dizer que a irmã Rose não mandou ao ABC. Ela disse, não se preocupe, nós vamos te mandar. E mandaram os irmãos do Ministério do Evangelho enviar, eles entregaram 600 livrinhos. Eu conto isto. O dia que convidaram a igreja do pastor Livrado Campos, uma igreja apostólica, foi uns meses depois. Já tinha 3 meses que eles estavam guardando o sábado. Mudaram os cultos de domingo para sábado, e depois de verem as séries da fé de Jesus e de estudarem as lições da fé de Jesus, o presidente da missão dos apostólicos para o sul da Califórnia veio visitar o pastor Campos. É um pastor de muitos anos como evangelista na igreja apostólica, mexicano. Ele disse, irmão, fiquei sabendo que vocês estão apostatando da fé. Por quê, pastor? Por que você está pensando isso? Oh, porque já não se reúnem nos domingos, e no sábado? Oh, não estamos apostatando. Ao contrário, nós estamos guardando os mandamentos. Antes nós não guardávamos. E resumindo, tiraram a credencial do pastor Campos, expulsaram da sua própria igreja e disseram à congregação que nunca mais poderia usar o púlpito e que chegaria um novo pastor. Entretanto, o diretor da obra hispana aos apostólicos assumiria o cargo da igreja.
o pastor Livrado Campos pediu que lhe dessem oportunidade para explicar à congregação. Quero dizer-lhes que não tenho cometido nenhum pecado. O pastor disse que não tirara a credencial por algum pecado. O diretor disse que não podia nem sequer subir ao púlpito, que ele estava fora completamente, que não voltasse nem à igreja sequer. Mas eu quero que os irmãos saibam, porque vão pensar que há algum pecado grave que fiz. O presidente lhe disse que não. Então, irmãos, ele pediu à sua esposa que falasse aos irmãos que era por guardar os mandamentos de Deus. A igreja estava guardando o sábado. Tiveram que procurar outro edifício e mais ou menos na metade da igreja ficou com a conferência deles e a outra metade seguiu o pastor Campos. Quando me convidaram, já estava na nova igreja alugada. Ele tinha antes uma igreja muito bonita que era prédio próprio dos apostólicos, mas agora estava num prédio alugado. Quando eu cheguei, impressionou, irmãos. Eles me convidaram para pregar porque queriam unirem-se agora à igreja adventista, mas tinham muitas perguntas que queriam respostas. Assim que eu fui. Quando cheguei na igreja, o pastor me fez passar pela sala pastoral e ali na sala estava a biblioteca do pastor Campos. E enquanto ele não chegava, eu me pus a olhar os livros que ele tinha e me dei conta que eram todos livros desta cor. Olhem, de cor vinho. E aí eu os conhecia os livros, verdade? Quando o pastor entrou, ele disse: "Que bonita biblioteca você tem, pastor. Oh, o senhor quer pegar um livro?" Eu disse: "Não, obrigado, só estava admirando sua bonita biblioteca." "Homem de Deus, pega um livro." Disse: "Obrigado, pastor, tenho todos os que necessito para o sermão." Disse: "Por favor, pegue um livro." Bem, como ele insistiu, peguei um livro. E o livro era Testemunhos para Ministros. O livro estava todo marcado e anotado. Testemunhos para Ministros. Me disse: "Pegue qualquer outro livro." Tomei um segundo livro, Ministério de Cura, também todo anotado e marcado com lápis de cor. Me disse: "Eu já li todos os 38 livros que estão em espanhol do Espírito de Profecia. Quando vocês vão traduzir o resto que não estão em espanhol?" O pastor apostólico perguntando para mim. Quando preguei na igreja, a igreja estava dividida. Todo este lado eram homens e todo este lado eram mulheres, porque eles não se sentam juntos. Os homens de um lado e as mulheres do outro. Todas as mulheres tinham um véu branco na cabeça e olhavam para todo esse lado com um véu. Muito fervorosos os irmãos. Preguei esse dia. Logo comemos na igreja, no refeitório. E pela tarde teve a sessão de perguntas e havia muitas perguntas que eles tinham. Tinham perguntas, por exemplo, eles não creem na Trindade. Queriam perguntar sobre esse tema. E havia várias coisas que eles queriam saber. E eu pacientemente fui respondendo suas perguntas com a palavra de Deus. E num momento uma irmã levantou a mão e eu fui dar a oportunidade para falar, mas ela não se dirigiu a mim, mas ao pastor Campos, e disse: "Irmão Campos, me permite fazer uma pergunta?" Porque para mim foi ensinado que na igreja apostólica a mulher tem que pedir permissão para falar em público. Esse é um costume deles. "Me permite fazer uma pergunta?" O pastor disse: "Sim, irmã, faça a sua pergunta." E me disse: "Homem de Deus, por que eles falam assim, homem de Deus? Poderia nos explicar um pouquinho sobre a reforma pró-saúde?"
com essa frase. Estou em uma igreja apostólica e uma irmã que está falando, está com o seu véu na cabeça e pede permissão para o pastor para falar e me pergunta sobre a reforma pró-saúde. Bom, obrigado, irmã, com muito prazer. E eu pensando que estou numa igreja apostólica, então vou falar de Levítico 11. Talvez tinha problema com esse livro, com o texto de Atos capítulo 10, onde Pedro recebeu a ordem, mata e come, pode comer de tudo, supostamente. Assim que tomei tempo, expliquei a diferença entre os alimentos limpos, alimentos imundos, e também depois expliquei outros textos de todo que se vende no açougue, os sacrificados aos ídolos, etc., tratando de adiantar a algumas perguntas que eles possivelmente vinham falar. A irmã escutou muito paciente e, no momento em que eu deixei de falar, levantou outra vez a mão e me disse: obrigado, pastor, muito obrigada, muito bonita a sua explicação. Mas sabe, nós não temos problemas com isso de carnes limpas e imundas, porque aqui todos somos vegetarianos. A igreja apostólica inteira vegetariana. E eu explicando de carne limpa e imunda. E a irmã me disse: o que eu queria é que me explicasse, homem de Deus, é que se já chegou o tempo em que devemos deixar o leite e o ovo, porque no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, a mensageira do Senhor, com essas palavras, a mensageira do Senhor disse que chegará o tempo quando, como povo de Deus, teremos que deixar o leite e o ovo, e nós queremos saber se já chegou esse tempo. Irmãos, 30 anos de pastor na igreja adventista, e nunca, em 30 anos, me perguntaram sobre isso na igreja adventista, mas na igreja apostólica, me perguntaram se já tinha chegado o momento de deixar o leite e o ovo, porque a igreja inteira já era vegetariana. E nunca me encontrei com uma igreja adventista que sejam todas vegetarianos, que sigam a reforma pró-saúde. O Senhor nos tem dado luz, mas nós somos rebeldes. E vem outros de fora que apreciam mais daquilo que Deus nos deu. Deus tem seus filhos em todas as igrejas.